Capítulo 124, Lute até a morte, Gu Shangji revelando seu maior segredo. Mesmo que Xiling fosse espancada até a morte agora, ela provavelmente não acreditaria que Gu Shangji era o sucessor da herança do tabu. Ela nem sabia que Gu Shangji era a razão de Yeling estar em sua situação atual. Afinal, Gu Shangji e Yeling nunca haviam se encontrado antes, então como poderia haver ódio entre os dois? Deve haver um conflito entre os dois para Gu Shangji mirarem Yeling, certo? O pensamento nunca passou pela cabeça de Xiling. Agora, ela estava se divertindo com a ajuda de Gu Shangji. Senhora Xiling, já que você confia tanto em Yeling, então você deve saber o paradeiro de Yeling, certo? Nesse momento, Gu Shangji perguntou com uma expressão confusa. Eu não sei, mas posso encontrar uma maneira de contatá-lo. Xiling pensou por um momento e então contou a verdade. Afinal, ela precisava da ajuda de Gu Shangji, então como ela poderia ganhar a confiança dele se não contasse a verdade? Isso é bom. Gu Shangji não pôde deixar de sorrir quando recebeu a resposta que desejava. Acontece que ele estava tentando descobrir uma maneira de encontrar o paradeiro de Yeling quando os céus o abençoaram com este Xiling. Depois, os dois conversaram sobre outros assuntos enquanto vagavam pelo Palácio Celestial e Imortal Dale antes de chegar ao pico supremo onde residia Gu Shangji. À distância, Xiling podia ver uma bela mulher com um rosto impecável e uma figura parada em frente ao portão de um palácio glorioso. A mulher tinha os braços cruzados diante do peito, e parecia uma fada intocada pela poeira do mundo mortal olhando para tudo com um olhar frio. Seus cabelos e vestes de seda esvoaçavam por causa do vento e acentuavam sua figura orgulhosa. Aos olhos dos espectadores, no entanto, ela parecia uma imperatriz inigualável olhando para tudo com uma aura aterrorizante. Xiling não pôde deixar de tremer involuntariamente. Irmão Shangji, ela é a princesa herdeira Mingkong, certo? Xiling perguntou com um tom nervoso. Ela não pôde deixar de se forçar a sorrir. Embora ela fosse uma jovem suprema que normalmente colocava uma fachada fria e arrogante, ela não pôde deixar de abaixar a cabeça com medo quando a mulher à sua frente a encarou. Gu Shangji sorriu e disse a ela tem estado um pouco brava comigo recentemente por várias razões, então você não precisa se preocupar com a expressão dela. Um pouco zangado. Xiling ficou surpreso com sua resposta, mas se recuperou imediatamente. O fato de ela andar por toda parte com Gu Shangji não causaria algum tipo de mal-entendido agora que o Mingkong viu os dois juntos. Por alguma razão, ela sentiu que tinha que explicar a verdade sobre o assunto para o Mingkong, para ter certeza de que o Mingkong não entenderia mal nada. Não era que ela temesse o Mingkong, mas ela não queria ofendê-la por um assunto tão insignificante. Em sua opinião, pelo menos, Gu Shangji e o Mingkong eram uma combinação perfeita. Muitos jovens saprimos no Reino Superior foram unidos por meio de um casamento arranjado, mas nenhum deles poderia se comparar aos dois. Seja status, aparência ou talento, os dois eram perfeitos um para o outro. O que mais? Ela desenvolveu uma impressão ainda melhor de Gu Shangji depois de falar com ele por tanto tempo. Estou preocupado que a princesa herdeira Mingkong nos entenda mal. Xiling disse. Nos entendeu mal. Ela não vai entender nada mal. Gu Shangji respondeu com um sorriso.
Xiling não pensou mais no assunto depois de ouvir o tom confiante de Gu Shangji. Ao mesmo tempo, ela sentiu que o Ming Kong era de fato tão poderoso quanto afirmavam nos rumores. Ela ainda era jovem, mas já exalava a aura de uma imperatriz incomparável com vista para tudo. Depois disso, Xiling se preparou para partir, mas antes de sair, ela ficou em seu lugar e pensou por um tempo antes de dizer: a propósito, irmão Taoísta Shangji, eu queria saber quem entre os jovens saprimos poderia ser o verdadeiro sucessor de A Herança do Tabu. O interesse de Gu Shangji aumentou enquanto ele a ouvia e perguntou: quem você acha que pode ser, Lady Xiling? Ele não acreditava que Xiling adivinharia que ele seria o sucessor da herança do Tabu, mas as perspectivas de conseguir um novo culpado depois de Yeling o interessavam. Na minha opinião, o suspeito mais provável não é outro senão o jovem mestre da antiga família imortal Ye, Elangtian. Claro, isso é apenas um palpite meu, e pode não ser ele. É só que ele mostrou muita malícia em relação a Yeling. Xiling ficou em silêncio por alguns momentos e então respondeu a Gu Shangji. Ela sabia sobre a amizade de Gu Shangji e Elangtian, mas ela acreditava que Gu Shangji não iria atrás dela e delataria Elangtian. Ela acreditava no caráter de Gu Shangji. As palavras e ações de Elangtian encheram sua mente de dúvidas sobre ele. Oh! Você acha que pode ser o irmão Ye? Gu Shangji não pôde deixar de rir de suas palavras e então perguntou com grande interesse: suas palavras me surpreenderão, Lady Xiling. Eu me pergunto por que você não suspeita que eu seja o sucessor da herança do Tabu. Xiling nem precisou pensar em uma resposta quando fez essa pergunta e respondeu com um aceno de cabeça: irmão Shangji, você tem um status estimado e está destinado a um grande futuro. Como alguém como você pode ser o sucessor da herança do Tabu? Alguém como você nem precisaria pensar em algo assim. Qualquer um na geração mais jovem poderia ser o sucessor da herança do Tabu, mas não Gu Shangji. Isso era impossível. Afinal, definitivamente chegaria o dia em que a identidade do sucessor da herança do Tabu viria à tona, e as estimadas identidades de Gu Shangji o destinavam a nunca seguir esse caminho. A menos, é claro, que houvesse algo errado com seu cérebro que o tornasse disposto a desistir da identidade do jovem mestre da antiga família imortal Gu e da identidade do futuro mestre do palácio do imortal celestial Dale Palace. Ou talvez, se ele estivesse confiante o suficiente para alcançar a invencibilidade que lhe permitisse subjugar o mundo inteiro no futuro. Eu nunca esperei que Lady Xiling confiasse tanto em mim. Este Gu é verdadeiramente honrado. Gu Shangji respondeu com um sorriso profundo. Depois disso, Xiling se transformou em um raio de luz brilhante e partiu para a residência de sua família para se preparar para o momento em que o antigo continente imortal seria aberto. O sorriso no rosto de Gu Shangji desapareceu e ele caminhou em direção ao seu palácio. Aquela era Xiling, a donzela sagrada da família dos pássaros vermilion, certo? E o Ming Kong perguntou a ele fora do palácio. Claro, ela conhecia Xiling, que era um dos Canfadongs próximos de Yeling em sua vida anterior. Nesta vida, no entanto, Xiling estava conversando e rindo com Gu Shangji como se fossem amigos, e isso surpreendeu Ming Kong. Por um lado, Yeling foi incriminado por Gu Shangji e não tinha para onde ir enquanto se escondia do mundo para que não o espancassem até a morte e, por outro lado,
Gu Shangji se aproximou da futura beleza de Yeling e discutiu quem sabe seja o que for com ela. E o Ming Kong não tinha ideia do que dizer sobre isso. Parecia que Xiling também era um dos peões destinados a serem usados por Gu Shangji. Ming Kong, então você a reconhece, hein? Gu Shangji perguntou com um sorriso e então estendeu o braço para puxar a cintura fina de Ming Kong para mais perto dele, mas Ming Kong recuou e evitou seu toque. Uma raiva visível podia ser vista em seu par de olhos que desejavam explodi-lo, e ela deixou claro que não havia como deixá-lo tocá-la. Ming Kong, você ainda está com raiva de seu marido. Gu Shangji sentiu sua cabeça doer e disse com um suspiro, você está com raiva de seu marido desde aquela noite. Quando você vai desistir dessa raiva? Teria sido ótimo se ele não mencionasse aquela noite, mas agora que o fez, a raiva nos olhos de Ming Kong explodiu e uma luz fria passou por suas pupilas. Ela enviou inúmeras pessoas para investigar o assunto, mas nenhuma delas conseguiu descobrir a identidade da mulher que Gu Shangji saiu para encontrar naquela noite. As notícias sobre Yeling herdando a herança do tabu e vários outros eventos e tumultos tornaram quase impossível para ela descobrir a verdade. Mesmo agora, Ming Kong não tinha ideia de qual método Gu Shangji usou para colocar a culpa na cabeça de Yeling tão facilmente. Não tente me tocar se você não vai me contar a identidade daquela megera. Ming Kong deu a Gu Shangji um olhar frio. Você saberá o que deveria saber, mas certifique-se de não perguntar sobre o que não deveria saber. Mas, novamente, Ming Kong, você não tem algumas suspeitas sobre seu marido sobre tudo o que aconteceu. O sorriso no rosto de Gu Shangji desapareceu depois que ele ouviu suas palavras, e ele a observou com uma expressão de interesse. Ming Kong sentiu seu coração congelar quando ouviu as palavras de Gu Shangji e entendeu o significado por trás delas. Ainda assim, ela fez questão de não mostrar nenhuma anormalidade em seu rosto ao perguntar, que suspeitas? Gu Shangji balançou a cabeça com uma expressão arrependida e disse, com o quão inteligente você deveria saber que não deve fingir na minha frente. Ming Kong estreitou seus olhos de fênix quando um raio de vigilância passou por eles, e uma espada curta coberta por runas brilhantes apareceu silenciosamente em sua mão e escondida dentro de sua manga. Ela entendeu bem Gu Shangji. Quanto mais casual ele agisse, pior seria a lâmina que seria enfiada em seu coração. Ela seguiu Gu Shangji em todos os lugares e viu quase tudo que ele fez e em todos os lugares que ele foi. Gu Shangji facilmente colocou toda a herança do tabu na cabeça de Yeling e a parte mais crucial sobre todo esse assunto. O cadáver de Bai Lai que mostrava sinais de ser devastado pela arte demoníaca devoradora imortal. Foi a exposição do cadáver de Bai Lai que confirmou a identidade de Yeling como o sucessor da herança do tabu. Quanto a como Bai Lai morreu, Ming Kong entendeu isso melhor do que ninguém. Aconteceu quando Gu Shangji deixou o pátio naquela noite e desapareceu para quem sabe onde. Ela poderia fingir que não sabia, mas isso não a ajudaria em nada. Contanto que ela não fosse burra, Gu Shangji poderia dizer que ela poderia dizer que ele era o sucessor da herança do tabu, ou ele tinha algo a ver com o verdadeiro sucessor da herança do tabu. Ambas as suposições levaram ao maior segredo de Gu Shangji. É que ela já sabia do maior segredo de Gu Shangji devido à sua regressão ao passado, é que ela não revelou a verdade e continuou agindo como se não tivesse ideia do segredo dele.
Mas os eventos que aconteceram recentemente fizeram com que ela não pudesse deixar de saber o segredo de Gu Shangji. Neste momento, Gu Shangji pensava nela como alguém que sabia o fato de que ele era o sucessor da herança do tabu. Tudo isso parecia inverossímil, mas era a verdade. A razão pela qual Gu Shangji não falou sobre o assunto antes era provavelmente para ver como ela reagiria depois de descobrir a verdade sobre ele. A identidade do sucessor da herança do tabu era o maior segredo de Gu Shangji, e ele não permitiria que ninguém que soubesse disso vivesse. Então, ela esteve em perigo nos últimos dias. Gu Shangji poderia tê-la matado a qualquer momento. Com o personagem de Gu Shangji, ele definitivamente não dava a mínima para o relacionamento deles. É que Gu Shangji ainda tinha que decidir quando, onde e como ele iria matá-la, então Ilming Kong não pôde deixar de aumentar sua vigilância quando ouviu Gu Shangji fazer essa pergunta do nada agora. O Heavenly Immortal Dale Palace era o quintal de Gu Shangji e ele até tinha um mestre do grande reino sagrado escondido no escuro, então matá-la não seria difícil para ele se ele desejasse fazê-lo. Os olhos de Fênix de Ilming Kong ficaram frios e ela se lembrou da cena da noite de seu casamento em sua vida anterior. Ao mesmo tempo, ela podia sentir a tão familiar intenção assassina daquela noite também. Ela nunca pensou que teria que lutar contra Gu Shangji até a morte tão cedo nesta vida. O relacionamento entre os dois, embora não houvesse muita comunicação entre os dois e Gu Shangji até zombasse dela de vez em quando, fez Ilming Kong um tanto relutante em seguir esse caminho. Ela nunca experimentou algo assim em sua vida anterior. Zumbir. As runas dentro de sua manga aumentaram e giraram em velocidade máxima enquanto Ilming Kong apertava sua espada. Ela fez muitos preparativos para lidar com Gu Shangji, mas agora, ela estimou que tinha apenas 30% de chance de sair por cima. Ming Kong, estou gostando cada vez mais de você. Você é linda, sensata, decente e poderosa, você é uma esposa ideal e perfeita. Um leve sorriso apareceu no rosto de Gu Shangji e ele se aproximou de Ilming Kong enquanto falava. Uma esposa ideal e perfeita. As palavras de Gu Shangji abalaram Ilming Kong e ela ficou um tanto atordoada. Mas logo ela percebeu que Gu Shangji estava usando palavras para quebrar suas defesas. Era óbvio que ele havia decidido colocar todas as suas cartas diante dela agora. Um calafrio desceu pelas costas de Ilming Kong quando ela percebeu isso. Ming Kong, você é tão inteligente, então por que finge não entender nada? Tantos dias se passaram, então você deveria ter descoberto tudo, não? Gu Shangji suspirou com pesar. Do que você está falando, Shangji? Não entendo suas palavras. Ilming Kong olhou friamente para Gu Shangji, mas ela sabia que ele estava falando sobre a arte demoníaca devoradora imortal. Você ainda não está disposto a dizer a verdade. Gu Shangji continuou com um leve suspiro. Você já deve saber que Yeling não é o sucessor da herança do tabu, ele é o sucessor do antigo imperador celestial da reencarnação. Foi você quem me disse isso. Os rumores que se espalharam deveriam ter deixado claro para você, então por que você está fingindo não saber de nada? Ilming Kong ficou em silêncio depois de ouvir suas palavras. Agora, mesmo que ela dissesse que não entendia nada, não importaria. Você vai me matar agora. Ilming Kong olhou para Gu Shangji e continuou, eu sei que você é o verdadeiro sucessor da herança do tabu.
A expressão de Gu Shangji não mostrou nenhuma mudança e ele riu da resposta dela e disse: veja. Você deveria ter confessado antes, em vez de perder tempo fingindo não saber. O fato de eu ser o sucessor da herança do tabu é importante, de fato, e eu quero matar você. Gu Shangji parou de falar depois de dizer isso e mostrou uma expressão arrependida. Oh! Então, por que você não fez isso? Yu Mingkong perguntou com uma expressão confusa. Gu Shangji já havia revelado o fato de que ela sabia sobre sua identidade como o sucessor da herança do tabu, então por que ele não atacou para matá-la? Gu Shangji mostrou um sorriso significativo e respondeu à sua pergunta com: é porque eu não suporto. O que? Yu Mingkong ficou atordoado com suas palavras e seus olhos se arregalaram de surpresa enquanto ela se perguntava se o havia ouvido mal. Ela sabia o maior segredo de Gu Shangji, mas ele não suportaria matá-la. Agora, ela estava um tanto atordoada, pois nunca esperava que Gu Shangji dissesse tal coisa. Você não vai me matar. Yu Mingkong ainda não conseguia acreditar no que ouviu. Mingkong, parece que você tem um sério mal-entendido sobre seu marido. Gu Shangji respondeu a ela com uma expressão calma, e então continuou com um aceno de cabeça, porque eu deixaria você saber tudo isso se eu realmente quisesse para matar você. Capítulo 125, Que diabos, tocado por suas palavras. A cabeça de Yu Mingkong zumbiu e sua mente ficou em branco, pois ela não podia acreditar no que viu e ouviu. Em sua vida anterior, Gu Shangji assassinou a sangue frio em sua noite de núpcias apenas porque havia uma chance de ela revelar seu maior segredo. A cena ainda parecia fresca em sua mente, mas hoje, Gu Shangji não apenas revelou seu maior segredo para ela por sua própria iniciativa, ele até disse que não conseguiria matá-la. Para ser honesto, este Yu Mingkong um tanto confuso e seu aperto na espada dentro de sua manga afrouxaram. Ela não podia dizer se Gu Shangji estava dizendo a verdade ou não, mas era um fato inegável que ela não podia sentir nenhuma intenção de matar dele. Então, a aparência assustadora que ele colocou agora era apenas para assustá-la. Yu Mingkong cerrou os dentes quando percebeu isso e não conseguia entender o que sentir no momento. Ela estava azeda e tocada ao mesmo tempo. Ela não conseguia entender por que Gu Shangji escolheu não matá-la, e se perguntou se ele estava planejando controlar sua mente usando o Tabu Inheritance. Afinal, tal possibilidade existia e ele poderia colocar algum selo dentro de sua mente quando ela relaxasse. Mas, ela sentiu que poderia estar pensando demais no assunto. Comparado com sua vida anterior, o Gu Shangji nesta vida parecia ter mudado muito. Embora ele ainda fosse um monstro mau, implacável e indiferente, ele parecia tratar as pessoas ao seu redor com grande bondade. A mente de Yu Mingkong estava uma bagunça. Não era como se eu pudesse ter escondido o assunto da herança do tabu de você, já que você poderia ter adivinhado de qualquer maneira, então não finja não saber algo que você já sabe na minha frente no futuro. Gu Shangji não pôde deixar de rir dela quando viu Yu Mingkong congelar com o rosto cheio de descrença, e deu alguns passos em direção a ela e a abraçou. O corpo de Yu Mingkong enrijeceu por um momento, mas ela logo relaxou e se acalmou. Ela se deitou em seu abraço sem dizer uma palavra e sentiu que precisava organizar seus pensamentos. Gu Shangji observou sua expressão atordoada e pensou que ela parecia um tanto interessante. Apenas um momento atrás,
Ilming Kong estava fervendo e pronto para brigar com ele, mas no momento seguinte. Isso divertiu Gu Shangji. Se ele desejasse matá-la, já o teria feito e não teria esperado até hoje. De qualquer forma, Ilming Kong era um regresse, então ela provavelmente já sabia sobre seu maior segredo, que era a herança do tabu, só que ela não o expôs por algum motivo. Provavelmente porque ela não queria ver um dia em que o mundo inteiro iria caçá-lo. Como Gu Shangji poderia não sentir seu amor e cuidado por suas ações? Quanto a como ele incriminou Yeling. Embora Ilming Kong não tenha experimentado tudo sozinha, ela provavelmente já adivinhou como ele fez isso. Não foi nada mais do que assassinar Bai Lai usando a arte demoníaca devoradora imortal, e então escolher o momento certo para revelar seu cadáver e colocar a culpa na cabeça de Yeling. Dessa forma, ela não poderia fingir que não sabia o maior segredo de Gu Shangji, mesmo que quisesse. Gu Shangji apenas revelou seu segredo por conta própria e acrescentou algumas palavras bonitas que poderiam ajudá-lo a fazer Ilming Kong derrubar algumas de suas defesas contra ele. Se ele não fizesse isso, então Ilming Kong passaria seus dias com medo, mantendo-se em alerta máximo a cada momento do dia. Para ser honesto, Gu Shangji não se sentia bem ao vê-la assim. Claro, ele entendeu que não seria tão simples resolver a dor e o ódio que Ilming Kong experimentou em sua vida anterior. Bem, cada refeição tinha que ser comido um pedaço de cada vez, e cada plano tinha que ser executado um passo de cada vez, então Gu Shangji não estava com pressa. O que mais? Ilming Kong ainda tinha algumas suspeitas em relação a ele e não acreditava em cada palavra que saía de sua boca. Além disso, Gu Shangji também queria saber que tipo de vida anterior Ilming Kong experimentou. Afinal, quem a matou não foi ele, mas o corpo dominado pelo Devil Heart. Havia uma anomalia no mundo que a permitia capturar alguns fragmentos de memória de seu eu futuro, ou ela era alguém que de alguma forma viajou pelo rio do tempo e testemunhou o futuro. Tudo era possível. Afinal, o Papai Celestial protegeu os filhos favorecidos do céu, enquanto tudo o que recebeu do Papai Celestial foi sua malícia. No entanto, tudo isso eram apenas especulações de Gu Shangji. Também era possível que o Ming Kong realmente experimentasse tal vida e então voltasse no tempo para viver nesta linha do tempo. O Deus do tempo era um Deus supremo e incompreensível. Até os imortais achavam difícil viajar pelo rio do tempo como e quando quisessem, pois havia uma névoa mística envolvendo tudo. O futuro mudava o tempo todo, então ter um vislumbre dele já era difícil o suficiente, então não havia muito a ser dito quando se tratava de viajar de ir para o futuro. Infelizmente, isso tornou difícil para Gu Shangji entender algumas coisas. Você não tem medo que eu exponha seu segredo se você não me matar. Finalmente, Ilming Kong gentilmente se libertou do abraço de Gu Shangji e ficou a cerca de 1 metro de distância dele e o encarou atentamente com seus olhos frios, mas lindos. Tenho medo, sim, como posso não ter medo? Mas não há nada que eu possa fazer se você decidir expor meu segredo. Se isso acontecer, não terei escolha a não ser admitir meu infortúnio e me culpar por me casar com uma esposa como você. Gu Shangji disse com um suspiro. Claro, ele não tinha medo de Ilming Kong expor seu segredo, já que ela não teria esperado até agora se realmente quisesse expor seu segredo. O que mais? Gu Shangji tinha inúmeros meios para lidar com o assunto, mesmo que ela o expusesse.
No momento, sua principal prioridade era fazer Ilmingkong relaxar sua vigilância em relação a ele, já que não seria fácil para ele fazer certas coisas no futuro se ele não fizesse isso. Ilmingkong bufou levemente quando ouviu suas palavras e disse com leve insatisfação: ainda não somos casados, então quem você está chamando de sua esposa? Ela sabia que Gu Shangji estava apenas cuspindo palavras bonitas, já que ele ousava dizer isso, então era fato que ele não tinha medo de que ela revelasse seu segredo. Com a astúcia e consideração de Gu Shangji, não havia como ele deixar falhas em seus planos e ignorar algo. Ainda assim, ouvir suas palavras trouxe alguma alegria para ela. Bem, você será minha esposa no futuro de qualquer maneira. Gu Shangji respondeu a ela com um sorriso casual e acrescentou: você é minha, e tudo sobre você também é meu, então você acha que eu me importo com essas ninharias? Gu Shangji. Ilmingkong franziu a testa, pois nunca esperou que Gu Shangji dissesse algo tão vergonhoso e nojento bem na cara dela, mas ela não conseguiu encontrar nenhuma palavra para refutar sua afirmação. Ainda assim, seus olhos brilharam. Embora ela soubesse que Gu Shangji estava vomitando palavras bonitas para enganá-la e diminuir sua vigilância, ela não conseguia não gostar de ouvi-lo do fundo de seu coração. Embora 9 de 10 de suas sentenças provavelmente fossem falsas, ainda havia uma chance de uma delas ser a verdade, não? Naquele momento, um prompt do sistema soou na mente de Gu Shangji. Há uma mudança na atitude da filha favorita do céu, Ilmingkong. Você recebe 800 pontos de Fortune Value e 4.000 Destiny Points no modo de compras. Capítulo 125, 2 Que diabos, tocado por suas palavras. Há uma mudança na atitude da filha favorita do céu, Ilmingkong. Você recebe 800 pontos de Fortune Value e 4.000 Destiny Points. O súbito prompt satisfez Gu Shangji. Depois disso, um item apareceu em sua mão com um flash brilhante, e ele disse com um sorriso: já que você não estava na cerimônia de coroação, você pode escolher entre os tesouros que aqueles velhos antiquados me deram agora. Gu Shangji disse com uma expressão arrependida. Zumbir. A coisa em sua mão tremeu e revelou sua aparência deslumbrante que a fazia parecer um par de asas de fênix que exalava um brilho divino. Inúmeras runas piscaram ao redor do item e emitiram raios de luz divinos. Claro, o tamanho atual do item era temporário e, assim que alguém o ativasse usando seu Ti espiritual, ele retornaria ao seu tamanho original como uma arma mística. Gu Shangji já tinha a alabarda dos 8 demônios desolados, então ele naturalmente não precisava desse perfurador dourado com asas da fênix imortal inferior. Perfurador dourado imortal com asas da fênix. Ilmingkong ficou um tanto surpreso com a arma desde que ela imediatamente a reconheceu, afinal, era uma arma mística bastante famosa no Palácio Celestial Imortal Dale. Era um tesouro extremamente incrível e precioso, uma vez usado por um ancestral do palácio. Olhando para a aparência de Gu Shangji, ela se perguntou se ele iria dar a ela. Deve-se saber que Gu Shangji nunca deu nada a ela, seja em sua vida anterior ou nesta. No entanto, hoje, ele se esforçou para escolher algo para ela. A suspeita encheu os lindos olhos de Ilmingkong e ela não podia acreditar em seus próprios pensamentos. Desde quando Gu Shangji se tornou tão bom para ela? É bom que você saiba disso, como se parece. Nada mal, certo?
Gu Shangji olhou para ela e questionou. Ilming Kong assentiu com uma pitada de antecipação em seus olhos frios, mas lindos. É bom saber que você gostou. Gu Shangji sorriu, e logo depois disso, o Immortal Phoenix Winged Golden Pierce desapareceu de sua palma quando ele o colocou de volta em seu anel espacial. Ilming Kong ficou surpreso com suas ações. Imediatamente depois disso, a expressão em seu rosto congelou e ela irradiou uma aura gelada. Lâminas de gelo podiam ser vistas se formando dentro de seus olhos, e estava claro que ela desejava esfaquear Gu Shangji a qualquer custo. Ela nunca esperou que Gu Shangji pegasse o tesouro apenas para perguntar se parecia bom ou não. Ela finalmente entendeu como Gu Xian'er se sentiu ao lidar com Gu Shangji. Ela claramente queria esfaqueá-lo até a morte, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Olha como você ficou com raiva. Gu Shangji não pôde deixar de rir quando viu a aparência gelada de Ilming Kong. Claro, ele estava apenas tirando sarro dela, já que não tinha nada melhor para fazer agora. Isso é para você, é claro. Gu Shangji disse com um sorriso. Eu não quero isso. Ilming Kong respondeu com um tom azedo e então se virou para ir embora, pois não aguentava mais ele. Ela ficou um tanto tocada por seu gesto agora e esqueceu que Gu Shangji era um bastardo malvado. Que diabos! Gu Shangji balançou a cabeça e percebeu que não tinha escolha a não ser usar a força agora. Estrondo. Uma batalha se seguiu entre eles e terminou tão rápido quanto começou. Rugidos de armas encheram todo o palácio enquanto runas piscavam em todos os lugares e o vazio tremia, emitindo um estrondo terrível que podia ser ouvido de longe. O Ti espiritual subiu ao céu e liberou uma aura surpreendente que assustou todos os discípulos no Pico Supremo. Infelizmente, Gu Shangji trouxe um pouco de sua verdadeira força e suprimiu Ilming Kong sem muito esforço. Era preciso aceitar o fato de que Ilming Kong não era fraca, ela era mais poderosa do que todas as outras jovens supremas, e até mesmo Gu Shangji não sabia exatamente quais truques ela tinha na manga. Claro, para Gu Shangji, os dois já eram marido e mulher. Então não havia razão para ele deixar Ilming Kong pular na frente dele todos os dias sem devorá-la de vez em quando. Então, Gu Shangji se mexeu debaixo dos lençóis com Ilming Kong, que cerrou os dentes de raiva e aborrecimento. Ainda assim, o ressentimento que ela tinha em relação a Gu Shangji por ele ter saído no meio da noite para se encontrar com alguma megera se dissipou depois disso. Ela não parava de procurar aquela maldita megera, no entanto. Ilming Kong jurou nunca deixar Gu Shangji ter nenhuma mulher ao lado dela. Em sua opinião, Xiling, a donzela sagrada da família dos pássaros vermelha era apenas um peão que Gu Shangji estava usando para lidar com Yeling, então ela não era uma ameaça. Ela entendeu bem Gu Shangji. Mesmo ela não poderia tentá-lo, então o que outras mulheres poderiam fazer? Ele provavelmente estava apenas brincando. Não era tão improvável chegar a essa conclusão se ela considerasse o temperamento de Gu Shangji. Não importa o que, ela tinha que encontrar a identidade daquela megera. Durante este período de tempo, as profundezas do Palácio Celestial Imortal Deol tornarão-se ainda mais caóticas. As luzes imortais do Deol subiam ao céu de vez em quando, e uma espessa névoa envolvia tudo. Uma aura antiga saiu das profundezas do palácio e se espalhou por toda parte.
Fendas largas e ilimitadas apareceram no céu e ventos turbulentos devastaram seus arredores. As rachaduras pareciam negras como breu e não se podia ver nelas, e elas irradiavam o antigo e mortal Ti. Eles pareciam portais para outro mundo. O nascimento do antigo continente imortal atraiu a atenção de inúmeras heranças, e essas rachaduras pareciam ser a entrada das antigas runas. Agora mesmo, inúmeros monstros antigos do Palácio Celestial Imortal Dale se reuniram nas profundezas do palácio. Devemos trabalhar juntos para defender as rachaduras e estabilizar a passagem. Enfrentaremos um desastre sem precedentes se os aborígenes saírem do continente. Um ancião com olhos extremamente profundos olhou para as rachaduras e disse: Todas as seitas enviaram pessoas de sua geração mais jovem desta vez, e não sei dizer se é uma bênção ou uma maldição. Eles balançaram a cabeça. Zumbir. Uma luz radiante saiu da fenda e se espalhou em todas as direções. Cada objeto sobre o qual a luz incidia se transformava em um elixir e quem cheirasse sentiria como se estivesse prestes a voar para o céu. De fato, havia inúmeras oportunidades no antigo continente imortal. Se não fosse por um raio de radiância de um tesouro imortal rompendo a névoa e se espalhando pelo mundo, o palácio nunca teria atraído a atenção de tantas forças. Notifique as gerações mais jovens das heranças do Dale para se reunirem aqui em 3 dias. É uma pena que ninguém da geração mais velha possa entrar agora, ou vamos despertar a insatisfação dos monstros antigos. No entanto, os aborígenes do antigo continente imortal podem servir de experiência para quem entra, e se os discípulos de fora conseguirem alguma oportunidade ou não, dependerá deles. Vários velhos antiquados conversavam entre si. Eles já haviam negociado com os antigos monstros escondidos no antigo continente imortal e haviam ditado que esta seria uma oportunidade apenas para a geração mais jovem, e ninguém da geração mais velha teria permissão para intervir. Os antigos monstros escondidos dentro do antigo continente imortal não se atreviam a enfurecer o mundo lá fora, pois não importa o quão fortes eles fossem, eles não podiam conter as incontáveis heranças puldarussas do reino superior. Afinal, não demorará muito para que o Ancient Immortal Continente pereça se todas as heranças externas se unirem contra eles. Logo, notícias do Palácio Dale do Imortal Celestial chegaram ao exterior de que o portal do antigo continente imortal seria aberto 3 dias depois, e as gerações mais jovens das várias heranças poderão entrar e buscar oportunidades. Uma tempestade caiu em todas as direções assim que a notícia chegou aos ouvidos de quem estava de fora, alguns ficaram chocados, enquanto outros ficaram satisfeitos. O Heavenly Immortal Dale Palace tinha uma posição incomum no Immeasurable Heaven, tanto que eles poderiam ser chamados de senhores absolutos da região. A questão do antigo continente imortal só foi espalhada pelas várias heranças como um boato e o palácio nunca havia confirmado sua existência, então agora que o palácio emitiu uma declaração oficial, isso não significava que o antigo continente imortal realmente existia. A notícia abalou todos os cultivadores e eles não perderam tempo e se reuniram em frente à entrada do Heavenly Immortal Dale Palace. Se não fosse por sua admiração e respeito pelo palácio, eles teriam obliterado por muito tempo os degraus que levavam às regiões internas do palácio e inundado por dentro. As oportunidades dentro do Heavenly Immortal Dale Palace eram equivalentes a uma chance de renascimento para os cultivadores sem antecedentes, então eles eram os mais animados para o evento.
Claro, o Palácio Dale do Imortal Celestial tinha medidas para garantir que ninguém passasse por cima de suas cabeças. Zumbir. Um poderoso mestre desceu em frente à entrada do Heavenly Immortal Dale Palace e construiu diretamente uma deslumbrante passagem dourada que alcançava o céu e levava direto às profundezas do palácio. Este evento poderia ser considerado uma chance para todos os cultivadores soltos, ou causaria indignação pública e o Palácio Celestial Imortal Dale não seria capaz de suportar o ataque. Todo o céu imensurável fervilhava de entusiasmo à medida que mais e mais cultivadores chegavam. Embora a notícia sobre o nascimento do sucessor da herança do tabu tenha chocado a todos, não valia a pena mencionar diante das oportunidades que estavam dentro do antigo continente imortal.